Parte dos leitores assíduos que gostam realmente de ler, que são devoradores de livros, eles gostam de ler o livro no original. Mas por que isso? Por que os leitores gostam de ler os livros no original? Porque quando a gente faz uma tradução, a gente perde muito das riquezas do livro, dos detalhes. Então essa perca de detalhes faz com que às vezes o livro não fique tão bom, porque tem expressões, situações que acontecem só naquele país e que para nós brasileiros, por exemplo, não faz o menor sentido. Então, às vezes, o tradutor ele muda a situação original para uma situação que se encaixe com um padrão cultural brasileiro. Às vezes isso funciona, o livro fica legal, fica mais legível para os brasileiros, mas às vezes não. Quando a gente entende já a cultura de um determinado país, a gente consegue entender muito melhor a situação em que o livro se passa, porque querendo ou não, os livros eles são escritos por influência do exterior do autor. Então, se o autor ele é inglês, ele vai ter uma experiência e um ponto de vista em inglês. Assim como o ambiente em que o livro foi escrito, seja no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha, em Portugal, influencia a história, o ponto de vista do autor. O período em que o livro foi escrito também faz isso, porque querendo ou não, vocês, por exemplo, devem ter uma opinião completamente diferente dos seus avós, porque são períodos diferentes, foram realidades diferentes. Essa mesma coisa acontece com os livros. E quando a gente faz uma tradução, a gente tem que fazer algumas escolhas, e às vezes essas escolhas do tradutor nem é o mais viável, ou às vezes até funciona, mas você ainda quer ter certeza de como é o original. Essas variações elas acontecem porque nenhuma tradução ela é exata, não existe tradução fiel da língua. Nas línguas a gente não tem uma tradução específica para cada palavra. Ah, então tal coisa em inglês tem o mesmo significado tal coisa em português. Não vai ter o mesmo significado preciso, vai ser uma coisa parecida, uma coisa que tem um sentido parecido, mas dificilmente vai ter o mesmo significado. Então, algumas pessoas que têm essa vontade de ler os textos no original procuram escolas de idioma para aprender essa língua. Lógico, a maioria das pessoas não procura escolas de idioma só por esse motivo, mas também procura aprender outras línguas por motivos pessoais, profissionais ou só porque estava com vontade mesmo. E quando essas pessoas elas começam a aprender outro idioma, seja num curso de idiomas ou quando foi fazer um intercâmbio, ou um amigo está me ensinando, essas pessoas elas têm algumas ideias, lógico, não são todas as pessoas que pensam assim, mas algumas ideias passam na cabeça das pessoas quando elas vão começar ou já começaram um curso. Uma dessas ideias, e eu acho que é uma das mais comuns, é que acha que assim que entrou no curso, teve a primeira aula, já vai sair falando tudo. Isso é uma coisa que não funciona, não tem como ninguém aprender em uma aula, qualquer coisa que seja, língua, história, geografia, não importa o que seja, as pessoas não aprendem em uma aula tudo. O professor de qualquer matéria não tem a capacidade de abrir o cérebro do aluno e enfiar todo o conhecimento lá dentro. O conhecimento é uma coisa que vai sendo construída. E para piorar a situação, além do professor não conseguir enfiar o conhecimento no cérebro do aluno, muitas vezes esses alunos têm preguiça de sair da zona de conforto deles. Então eles acham que a quantidade que eles estão pensando agora, no presente momento, antes de estudar, é o suficiente para aprender qualquer coisa. No caso aqui, a língua. Então, a pessoa já vai reclamar, nossa, mas eu estou demorando muito para aprender, e essa preguiça vai fazer com que se aprenda muito mais lentamente. Não estou falando que é impossível de se aprender uma língua de uma maneira rápida. Eu, por exemplo, aprendi o italiano em 4 meses. Isso significa que o italiano é uma língua mais fácil do que o inglês, do que o espanhol? Não. Por que eu falo que não com toda certeza? Porque eu ouvia italiano, escrevia, falava, pelo menos tentava falar, umas 8 horas por dia, pelo menos, fora o curso extra que eu fazia para poder acompanhar as aulas da minha escola, e ainda tinha lição de casa. Então eu vivia em uma Itália aqui no Brasil, por isso que eu aprendi o italiano em 4 meses, porque eu via pelo menos 5 dias por semana italiano 8 horas por dia. Assim não tem como você não aprender. Ah, então a solução é fazer um intercâmbio. Vou lá, passo 6 meses, vou estar fluente na língua, não vou ter nenhum errinho de pronúncia, gramática, nada. Isso pode funcionar. Pode ser que você aprenda a língua, mas também pode ser que não funcione. Essa ideia de fazer intercâmbio, que também é uma ideia que passa na cabeça de muitas pessoas, vou fazer o intercâmbio, vou aprender a língua assim, facinho, vou estar ali dentro, eles vão me ajudar, vai dar tudo certo.
O problema é que a maioria das pessoas que vão fazer intercâmbio, elas fazem em bando, né? Chama os amigos, vai uns 10, sei lá, pra Espanha para aprender espanhol. Só que só um que tinha mais ou menos uma base, como falar oi, bom dia, essas coisas, que vai falar, que vai pedir o lanche do McDonald's, que vai comprar alguma coisa, o resto vai depender desse daí. Pode ser que isso não ocorra, mas a maioria das vezes ocorre. Quando um tem a capacidade de se comunicar ao menos um pouco, os outros 9 encostam e deixam ele fazer o serviço, enquanto isso os outros ficam vendo pontos turísticos. Então, desse grupo de 10, só um vai realmente aprender a falar espanhol. Os outros só vão poder falar, fiz um intercâmbio na Espanha. E para as pessoas que querem aprender um idioma mais rápido e não têm a possibilidade do intercâmbio, eles às vezes se submetem àqueles cursos super rápidos, assim, sei lá, em 6 meses você está fluente. Mas aí você vai ver, a maioria dos cursos, não digo todos porque eu não conheço todos, né? Mas a maioria dos cursos, você vai lá 1 ou 2 vezes por semana. Normalmente você passa só 2 horas por semana no curso. Seja 2 horas seguidas ou 2 horas separadas. São apenas 2 míseras horas por semana. Se você só for para o curso e não fizer nada extra, você pode passar a sua vida inteira no curso. A probabilidade de você aprender é muito baixa. E isso leva a mais uma outra ideia que as pessoas têm, de que só o fato de estar cursando já resolve o problema. Só o fato de comparecer à aula já resolve o problema. Já resolve que você vai sair falando assim, fluentemente, como se tivesse nascido nos Estados Unidos. Não é assim que funciona. Para você aprender uma língua na velocidade que você espera, e eu nem sei se você vai conseguir aprender na velocidade que você espera aprender, você tem que, no curso você precisa estudar por conta, ver filmes naquela língua, tentar ler livros, ouvir música, mas não é ouvir música só, apreciar a batida da música, não, tentar entender o que o cantor ou a cantora está falando. Você tem que mergulhar naquela língua, porque só ir para o curso não adianta de nada se você não se esforçar em casa. Sabe aquela lição de casa que você odeia quando o professor passa, porque você tem que trabalhar, você nunca tem tempo de fazer isso? É ela que vai fazer com que você não fique 10 anos num curso de idioma só sabendo tipo, o básico. É essa coisinha chata que você vai fazer, que vai fazer com que esse tempo diminua pelo menos pela metade. Na minha opinião, o curso de idiomas você vai mais para tirar as dúvidas do que propriamente para aprender, porque, em teoria, você que tem a vontade de aprender essa língua, você tem que correr atrás. Ninguém vai correr atrás por você, você tem que fazer alguma coisa. Então, se você não se mexer, ficar tudo nas costas do professor, a chance de você sair do lugar é pequena. Você sai, sim, mas um passo de tartaruga muito devagar. Então, para você aprender qualquer coisa, eu estou falando de língua aqui porque é o que eu conheço, mas se você quiser aprender qualquer coisa de uma velocidade razoável, eu não posso falar rápido porque cada um tem seu ritmo, né? Você tem que se dedicar fora do seu curso, fora do seu intercâmbio, você tem que ir além do esperado. Ok, a pessoa entendeu, depois de tudo que eu falei, que para se aprender um idioma tem que ter paciência e calma. E não podemos ser imediatistas, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Se você quer fazer qualquer coisa bem, você não pode ter pressa, você não pode ser imediatista, você não pode querer que apertando um botão tudo está pronto. Isso é regra fundamental para fazer qualquer coisa, você tem que ter paciência. Então essa pessoa chegou à conclusão que depois que acabar o curso, passei os meus 5 anos no curso de inglês, vamos dar um exemplo. Passei 5 anos no curso de inglês, acabei o curso. Eba, 5 anos, sou fluente, não preciso estudar mais. Não preciso estudar mais porque eu já sei tudo da língua. Já sei tudo. Sou quase um nativo, só não moro lá, mas eu sou um nativo aqui no Brasil. Se você pensa assim, significa que você não entendeu ainda como a coisa funciona. Eu já entendi! Estou dizendo isso porque você não entendeu. Você acha que entendeu, o que não significa que entendeu. Entendeu? Estudar uma língua é uma coisa que você tem que fazer sempre, todo dia, toda hora. Você tem que pelo menos ouvir uma música naquela língua e tentar entender. Isso é o mínimo que você tem que fazer.
Porque mesmo que você tenha o certificado internacional, os famosos certificados de fluência, que é isso, que é aquilo, que o povo adora colocar no meio da parede da sala, porque foi uma fortuna pagar a prova, eles têm data de validade. Quem criou essas provas, quem criou esse certificado sabe que se você parar de usar a língua, você esquece. Se eu não me engano, a data de validade varia de 2 a 4 anos, dependendo do certificado. Então, de 2 a 4 anos, você tem que pagar aquela outra fortuninha ali para fazer a prova, para renovar aquele diploma que está na parede, que na verdade não presta para quase nada. Basicamente, o cérebro funciona da seguinte maneira. Tudo aquilo que você não usa, ele descarta. É como se fosse um HD de um computador. Quando você vai limpar as informações do seu computador, todos aqueles documentos que você não usa mais, sei lá, o trabalho que você fez na 6ª série que você não vai precisar mais, você nem, o trabalho era de matemática, você está cursando letras, você sabe que não vai ter quase influência na sua vida, se tiver, você faz outro, não tem problema, você apaga. É a mesma coisa com o cérebro. Tudo aquilo que ele considera inútil no quesito que você não use, então, se você não está usando, é uma coisa inútil. Ele joga fora. Ele joga fora. Não adianta querer achar, não, mas eu estudei, tá bom, você estudou, você lembra. Não, então ele jogou fora. É que nem o trabalho. Você fez, mas não estava prestando para nada, então você deletou. Só uma observaçãozinha, muita gente acha que o mais importante é o certificado, é aquele diploma bonito na parede. Diploma de língua não presta pra nada. Por que eu tô falando que ele não presta pra nada? Porque ou você sabe ou você não sabe. Não tem essa de, eu tenho um certificado bonito na parede. Aquele certificado não quer dizer nada, que nem eu falei. O próprio certificado tem data de validade. E tem gente que não aprende por meio de curso de idioma. E tem gente que não tem condições de pagar a prova de proficiência. Acontece, mas significa que a pessoa não saiba a língua? Não. Vai que ela tem um amigo que não sabe falar português, ela conseguiu se comunicar com ele ensinou a língua dele, ela ensinou a língua dela e acabou aprendendo. Ou simplesmente teve a sorte da família querer levar, sei lá, para o país, passou uns 6 meses lá, conseguiu aprender a língua e voltou. Isso significa que a pessoa não sabe falar a língua? Ao contrário, às vezes ela fala melhor do que essa pessoa que tem certificado. Então, quem acha que vai, mas eu vou conseguir o certificado para arranjar um bom emprego, bela porcaria. Muitas vezes as pessoas que estão contratando o pessoal do RH, o famoso pessoal do RH, pergunta se você tem certificado. Sim, você pode até mostrar ele, seja feliz. Mas, se ele necessita dessa língua, então, o inglês, por exemplo, a vaga está pedindo inglês. Provavelmente na empresa vai ter um ser humano que fala inglês para testar o seu inglês. Não é um pedacinho de papel que vai fazer o outro acreditar. Não, é no gogó, você tem que falar, você tem que mostrar que você sabe a língua. Se você não mostrar, quem vai? Seu pai? Sua mãe? Seu cachorro? Ninguém vai mostrar que você sabe a língua. Você tem que falar. Tem um livro que minha mãe tem aí, de 2004, quando ela fazia a faculdade de RH, que já falava em 2004, estamos em 2018, que para o mercado de trabalho a exigência é um terceiro idioma. O inglês já é de praxe, o inglês você tem que saber tanto quanto o seu português. É de praxe, é obrigação. O terceiro idioma que seria o seu diferencial. Então, você que está se vangloriando, se achando, sendo aquele ser humano mais snob que existe no mundo, só porque fala inglês, vamos baixando a bola, que tem muita gente que fala inglês, você não é o único no mundo, e falar inglês não te torna especial, desculpa. E depois de falar isso, eu vou dar uma boa notícia para você que já fala inglês e está a fim de aprender um terceiro idioma, ou um quarto, um quinto, sei lá. É mais fácil. É mais fácil você aprender o terceiro, quarto, quinto, 10º idioma do que aprender o segundo. Por que isso? Porque quando você aprende o seu segundo idioma, você não entende o que você tem que estudar, como você tem que estudar, o que você tem que fazer. No seu terceiro ou no seu quarto, você já entende, você se conhece aprendendo o idioma. Você sabe o que você tem que fazer. Olha, eu tenho que estudar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vou começar a ver aqueles filmes daquela língua. Você conhece exatamente os passos que você vai ter que trilhar.
Então fica bem mais fácil, você já entende como funciona aprender um outro idioma. É que nem fazer conta de matemática. Se você aprendeu a fazer a continha de 2 mais 2, você vai saber fazer 20 mais 20. Ficou um pouquinho mais difícil? Ficou! Mas você sabe o caminho das pedras que vai trilhar. Para finalizar esse vídeo, eu decidi ler uma frase do professor Pasquale Cipro Neto, que ele é professor de português, e que eu acho que, mesmo ele sendo professor de português, isso se encaixa em qualquer idioma. Português, inglês, francês, italiano, espanhol, mandarim, não importa. O abrir a boca é dominar o idioma com conteúdo, com clareza, é ser convincente, saber estruturar as informações. Quem não abre a boca hoje está perdido, e quem abre a boca melhor, sai-se melhor. Bom, foi isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de curtir e de se inscrever no canal para ajudar ele a crescer. Eu fico por aqui e vejo vocês semana que vem. Tchau!